Bom, olá, tudo bem? Me chamo Rafael West, eu sou psicólogo, venho aí uns 15 anos, mais ou menos, atuando no campo das políticas públicas, saúde mental, políticas sobre drogas, redução de danos, tanto na esfera aqui em Recife, eu falo de Recife, Pernambuco, quanto também na esfera nacional e alguma atuação no campo internacional também. Então, estou aqui a convite da Secretaria Estadual de Saúde do governo de Alagoas, agradecer Rosa Augusta pelo contato e pelo trabalho que vem desempenhando há tantos anos no Sistema Único de Saúde de Alagoas e poder falar um pouco para a rede de atenção psicossocial, a que contribuir aqui nesse curso, falando sobre redução de danos. Então, eu vou trazer uma apresentação, trazendo um pouco de conceito, um pouco de como é que a redução de danos ela veio sendo desenvolvida ao longo desses anos no Brasil e poder também trazer algumas experiências de outros países, que foi lançado um livro recente, eu vou estar falando sobre ele, e para vocês também estarem trocando, visualizando algumas experiências de redução de danos também em outros países no mundo, tá bom? Então, começar aqui a apresentação. Bom, espero que esse ano vá ficando melhor do que os tempos que estamos vivendo. Espero que, na medida do possível, todos e todas estejam se cuidando e podendo contribuir aí nesse momento tão difícil da saúde pública brasileira e mundial, na atenção psicossocial tão importante, né, para esse momento nas vidas das pessoas que mais precisam. Então, um abraço caloroso a todas as pessoas e principalmente as pessoas que foram mais afetadas aí pela violência do vírus e pelas tantas vidas aí que não estão mais conosco, tá? Então, toda a minha solidariedade a quem estiver aí escutando esse momento da minha explanação, tá? Bom, falando aqui sobre redução de danos, a gente entende, né, que ao longo dos anos, ao longo das épocas, foi se estruturando três grandes cosmovisão, a gente pode dizer assim, três grandes visões que perpetuam e que circulam até hoje como algo bastante estrutural na área de cuidado com pessoas que usam drogas. Um primeiro relacionado à ideia da religião, à ideia do pecado, né? Então, todo usuário de drogas ele é pecador, no sentido de que dentro de um determinado olhar religioso e que ele precisa superar, né? Ele precisa tratar desse pecado, né? Então, você tem uma ideia aí nesse campo muito forte que perpetua até hoje. Você tem uma ideia do criminoso, ou seja, o usuário de drogas ele pode cometer ele é criminoso pelo simples fato de usar drogas e isso faz com que ele tenha a necessidade de ser tratado com rigor da segurança pública, com rigor da justiça criminal e ser tratado como um criminoso, né, passivo de pena aí por esse ato cometido. Uma terceira visão é que ele é uma pessoa que usa drogas, ele já está taxado como um doente, né? Enquanto doente, ele deve ser tratado no mais alto nível de UTI como doença, trazendo aí questões que ele pode, enquanto doente, ser inclusive internado no manicômio, ou enquanto criminoso ele pode até ser preso, ou enquanto pecador você pode fazer todas as intervenções que fizer com ele dentro de uma lógica, com ele ou com ela ou com essa pessoa, dentro de uma lógica absolutamente religiosa. Então, a redução de danos, ele vem olhar para essas três características muito presentes no mundo e da forma como foi se vendo o usuário de drogas e trazendo um outro olhar, né? Trazendo um olhar que, na verdade, as pessoas que usam drogas, em primeira instância, ele não necessariamente é um pecador, um criminoso ou um doente, mas é um cidadão, é uma pessoa como outra pessoa qualquer, é um ser humano, é uma pessoa que isso não elimina ou diminui os seus direitos enquanto pessoa, enquanto sujeito de direitos e deveres, enquanto pessoa
que estar no mundo. Então, a redução de danos vem para olhar essa pessoa não mais como um rótulo exclusivo, específico, de um determinado olhar, né, para pessoas que usam drogas, mas olhar como um cidadão, como primeira instância. Então, é muito como eu vejo o olhar da redução de danos, um olhar mais horizontal, mais singular, diminuindo, satirando, excluindo, na verdade, estereótipos iniciais muito carregados no conceito de pessoas que usam drogas e trazendo para uma esfera do próprio esfera do Sistema Único de Saúde, de cuidar do ser humano, de cuidar da pessoa no seu princípio, enquanto saúde coletiva, enquanto saúde pública. Então, olhar a pessoa enquanto cidadão, enquanto cidadã, enquanto pessoa de direitos. Acho que essa é a primeira visão, cosmovisão, que a gente traz da redução de danos, e entendendo que redução de danos é uma ética do cuidado que atua em defesa da vida das pessoas que usam drogas, né? O sentido da palavra aí, redução, é, na verdade, ampliação de possibilidades de cuidado, de novos projetos de vida, ampliação da vida, né? Ou seja, quais são as possibilidades e mecanismos que a pessoa encontra num processo de cuidado, de autocuidado consigo próprio, de cuidado com saúde, seja essa pessoa permanecendo com algum nível de uso, seja essa pessoa parando, seja no seu projeto de vida, ficar em abstinência e parar completamente aquele consumo. Então, a redução de danos ele não vem para ser contra com que as pessoas parem de usar drogas, pelo contrário, mas vem para cuidar das pessoas, mesmo elas permanecendo o seu consumo de drogas, seja porque não conseguem parar, seja porque querem de fato continuar, é um desejo de continuar, um direito de usar, seja pelo fato de fato querer parar de usar drogas. Então, na verdade, é um conjunto de possibilidades de intervenções e de cuidados, de atenção psicossocial, de possibilidades diversas de cuidado com o cidadão, com a pessoa, independente do ritmo e do nível de consumo em que ele esteja ou não esteja. Então, a redução de danos vem para ampliar as possibilidades de vida desse cuidado. E aí a gente tem um grande clássico, entendendo de que a gente tinha sempre uma visão muito forte, né, e ainda tem na sociedade, de um olhar muito exclusivo para a substância, o foco na droga. Ou seja, todo o nosso olhar é para a droga, é para a apreensão de drogas, ou é para que a pessoa pare de usar drogas, ou diga não às drogas. E acaba que esse tipo de intervenção muito focada na droga, ela acaba esquecendo o sujeito, quem é essa pessoa, quem é esse indivíduo, quem é a história dessa pessoa, qual o contexto em que ela vive, seja social, seja político, seja econômico, e também qual é aquela substância que ela está utilizando. Então, é um conjunto sistêmico de que não dá para olhar apenas a substância. Por exemplo, uma pessoa que utiliza álcool, né, você tem diversas formas e maneiras e administração desse uso. Tem aquela pessoa que usa uma vez na semana, no sábado, tem aquela pessoa que usa diariamente, tem aquela pessoa que toma um vinho, um cálice de vinho num ritual religioso na Igreja Católica, tem outra pessoa que tem um consumo que acaba despertando ou até movimentando, desenvolvendo comportamentos muitas vezes danosos. Então, não é todo mundo que usa álcool, que é todo mundo da mesma forma, do mesmo estereótipo. Então, também aquela pessoa que usa crack, não é todo mundo que usa crack que é noiado e usa e tem efeitos e forma da mesma maneira. Então, nem todo mundo que usa maconha, ou que usa cocaína, ou que usa LSD, ou êxtase, ou seja qual for a substância que altere o campo psicoativo, substância psicoativa, né, que tem alguma alteração no seu comportamento, na sua percepção do mundo, não necessariamente não é exclusivo, homogêneo para todas as pessoas. Então, uma pessoa, por exemplo, em que ela está dentro de uma condição econômica mais favorável, dentro de uma estrutura mais social mais favorável, ela vai ter mais acesso à alimentação, a cuidado consigo próprio, a recursos e dinheiro para adquirir determinada substância.
a própria forma como o indivíduo recebe aquela substância. Tem pessoas que têm alergias a determinada alimentação, tem pessoas que têm intolerância a determinadas coisas, então tem pessoas que vão ter mais tolerância a determinada substância, pessoas que vão ter menos tolerância e vão ter reações diferentes, então vai de organismo para organismo, vai desde o campo biopsicossocial do sujeito. Então, como é que a gente olha para o fenômeno e pensando a questão do consumo de substâncias psicoativas, olhando para toda essa complexidade, toda essa heterogeneidade em que circula o consumo de psicoativos, tá? Então, na redução de danos, o foco não necessariamente está na conquista da abstinência, não que seja contra a conquista da abstinência, né, de parar de usar drogas, mas na promoção da qualidade de vida. O foco é promover qualidade de vida, seja a pessoa diminuindo o consumo, seja a pessoa se organizando melhor naquele processo daquele consumo, seja a pessoa tendo, se tiver no seu projeto de vida, também conquistar a abstinência e, de fato, parar e manter aquela uma vida sem necessariamente aquele consumo daquela substância. Então, a redução de danos ela vem para olhar o sujeito além de uma única intervenção, ou seja, você tem uma intervenção acostumada com uma única intervenção que o nosso único foco é fazer com que a pessoa pare de usar drogas. Então, a redução de danos vem não para excluir esse objetivo, mas vem para ampliar as possibilidades em que a pessoa vai ter, seja no seu convívio com drogas, seja ao trabalhar numa perspectiva de parar de usar. Então, ela surge com estratégias que vão sendo construídas, que vão além dos procedimentos, né, em si, mas na garantia da cidadania, no respeito a direitos humanos, na singularidade de cada pessoa, de cada forma que as pessoas fazem seu uso e como é que a gente olha enxerga enquanto profissionais de saúde numa perspectiva de cuidado de liberdade, de mais ampliação das possibilidades de cuidado. Então, a redução de danos é saber que a relação com a droga não passa só pela dependência, é um cuidado para além do uso de drogas. Então, às vezes, as pessoas esquecem que ali está uma pessoa em que vai precisar cuidar, às vezes, de uma ferida, vai precisar, se a população em situação de rua, ter um local para tomar banho, ter um local para lavar roupa, vai ter, às vezes, o grande problema daquela pessoa é a moradia, ou seja, às vezes não é nem a relação tão difícil que tem com determinada substância, mas é o fato de saber que todos os dias vai dormir na rua, por exemplo, e como é que vai ser o seu processo de proteção, né? Como é que vai ser o seu processo de alimentação, como é que você vai se alimentar, por exemplo. Então, são às vezes necessidades básicas que vão além, são problemas maiores às vezes do que o próprio consumo. Então, é a gente manter o foco nas pessoas e não exclusivo na substância. Quem é essa pessoa? Qual é o histórico? Qual é o problema real de suas vidas? Quais são as questões e como o uso de drogas perpassa tudo isso? Então, a gente olhar de maneira mais ampliada para a questão. Às vezes, o simples e único e exclusivo parar de usar aquela determinada substância, às vezes não é o grande problema da vida daquela pessoa. Então, às vezes, outras questões estão na ordem de prioridade maior do que o próprio uso. Então, a gente ter diálogos que vão se aprofundando, que vão se complexificando e pensando alternativas que vão além da única alternativa de parar de usar drogas. Então, é importante a gente olhar com essa amplidão as possibilidades de intervenção que a gente tem na redução de danos. Então, você vem sempre trazendo aí uma imagem de São Paulo, do grupo de redução de danos de lá, né, falando também dos limites, de dicas de proteção em relação à redução de danos, de direitos também de pessoas que usam drogas, estão trazendo aí intervenções nesse sentido. A gente tem aí um histórico no Brasil, um pouco mais de 30 anos, começou a iniciativa na Prefeitura de Santos, que é uma história que se mistura com a reforma sanitária brasileira, se mistura com a Constituição, né, do país, se mistura com um processo
de estruturação, né, do Sistema Único de Saúde nessas décadas. Então, é um primeiro movimento que houve em Santos, se inspirando nos processos que haviam na Europa, né? Você tem um movimento, grupos de pessoas que usam drogas, que passam, usuários de drogas injetáveis, né, de heroína, que passam a cobrar posicionamentos do governo europeu, principalmente começando ali em Amsterdã, o grupo de Junkie Bonds e outros grupos que foram trazendo, né, naquele momento, né, uma discussão específica de seringas, né? O governo imaginava que, retirando as seringas das farmácias, iriam diminuir o consumo de droga injetável, no caso da heroína, em determinados locais da Europa. E, na verdade, se viu que não, que, na verdade, as pessoas estavam com o mesmo consumo, porém, até aumentando, mas, porém, utilizando a mesma seringa para vários consumidores. Então, eles acabavam compartilhando aquela mesma seringa, e isso fazia com que compartilhasse também, né, o sangue de cada injeção que foi relacionada, que foi feita, e isso acabou aumentando muito, tendo uma grande expansão aí dos casos de HIV, de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, e isso abriu para o mundo uma discussão muito grande de que precisaria, na verdade, eles passaram a entregar, na verdade, as seringas descartáveis para diminuir, e de fato diminuiu e conteve o aumento e o grande aumento de HIV na Europa e de doenças sexualmente transmissíveis, né? DSTs de uma forma geral. Então, na verdade, a redução de danos nasce daí, né, desse primeiro insumo. A Prefeitura de Santos começou a fazer também distribuição de seringas e trazer essa concepção de redução de danos, né? Santos, um lugar onde nasce aí, traz uma efervescência muito grande da reforma psiquiátrica brasileira, onde traz grandes ideias e processos da reforma psiquiátrica. Então, mas aí, naquele momento, ainda muito cedo, aquela discussão, então isso foi bastante questionado em termos de segurança pública, mas na frente, em 95, a Universidade Federal da Bahia, o CETAD, o professor Antônio Neri, né, a grande referência brasileira, vai trazendo ali no campo da medicina interdisciplinar, ações de redução de danos já nas ruas e tal. É o que surge ali a ideia de consultório de rua, né? Já naquela época, o que vem a ser mais na frente, adaptado aí para outras formas, mais o consultório na rua, né? E aí surgem movimentos sociais, a Associação Brasileira de Redutores de Danos, a Aborda, a Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos. Você chega ali também, há mais de 20 anos, o Centro de Convivência de Lei em São Paulo, trazendo experiência da sociedade civil, de como trazer aí a prática da redução de danos de uma maneira geral. E aí você vê em portarias, em 2005, aí, nos últimos 15, 20 anos, trazendo portarias no âmbito do Sistema Único de Saúde, no âmbito da saúde mental brasileira e de toda a rede de atenção psicossocial, o que é redução de danos, como é que isso vai se trazendo como algo que é uma troca de insumos ali naquele primeiro momento, né? Pensando preservativo, pensando prevenção de infecções pelo HIV, orientação para práticas seguras e informações sobre reduzir danos relacionados ao consumo de substâncias psicoativas, e vai trazendo a redução de danos nessa ideia para fundamentar a atenção psicossocial brasileira no campo de como olhar e de como trabalhar com pessoas que usam drogas. E aí isso vai dando toda a sedimentação de uma visão ampliada para cuidado na atenção psicossocial em toda a RAPS, né, toda a rede de atenção psicossocial, e orientações de como o Sistema Único de Saúde e de como a redução de danos ela está na essência do próprio Sistema Único de Saúde, ou seja, quando uma pessoa ela chega em qualquer unidade de saúde, o SUS pergunta qual é a queixa, quais são as situações e quais são as possibilidades que a gente tem de cuidado com aquela pessoa. Então, dentro da saúde, se a pessoa chega com um problema, seja uma tuberculose, seja uma asma, seja um câncer, por exemplo,
Então, todo o cuidado e toda a prática de saúde vai ser para diminuir os danos daqueles efeitos, daquelas doenças, daquelas situações e tentar cuidar da saúde daquela pessoa. Então, você não tem um diagnóstico fechado de cura absoluta ou traçar uma meta que vá além das possibilidades daquela pessoa, daquele sujeito, daquele contexto, daquelas circunstâncias. Então, você vai entendendo que a redução de danos é um olhar de todo o Sistema Único de Saúde, e isso foi cada vez mais se estruturando e trazendo intelectualidade nos trabalhadores, trabalhadoras no país, de como olhar para essa questão e como gerar uma atenção psicossocial cada vez pautada no cuidado da liberdade, na singularidade, em programas terapêuticos singulares para cada pessoa, né, alcançar metas e atingir aí resultados a partir da singularidade de cada um. E isso também vai trazendo no Sistema Único da Assistência Social como serviços, né, intersetoriais, aí a rede SUS, a rede SUAS, trabalhando em conjunto dentro dessa perspectiva, né, de olhar programas terapêuticos, projetos de vida, projetos terapêuticos singulares. Então, eu compreendo que tudo isso é um patrimônio público, né, da redução de danos brasileira. Quando a gente olha os consultórios na rua, os centros de atenção psicossocial, a reforma psiquiátrica. Então, isso não é algo dado, é algo que está em reforma, está em transição. A gente ainda tem uma política de drogas muito dura e muito pautada na justiça criminal, na segurança pública. O Brasil é o terceiro país que maior número de pessoas presas no mundo, né? Então você ainda tem uma massa carcerária muito grande, uma população em que o tema drogas ela alcança aí 30, 40% dessas pessoas presas, então é muita gente sendo presa ainda pelo tema das drogas. Então, e acaba não tendo a causalidade de redução de violência ou de redução de homicídio por conta dessas prisões todas. E aí você tem uma outra esfera de saúde, de Sistema Único de Saúde, da assistência social, que vem trazendo outras visões, outros conceitos para poder lidar com essa relação de uso e de uso abusivo de substâncias psicoativas. Então, um grande patrimônio público da redução de danos brasileira que foi se construindo aí ao longo de vários anos e na contribuição coletiva de várias pessoas de todas as 5 regiões desse país. E aí a gente vem vendo também que nos últimos anos, aí trazendo aí algumas experiências para a gente dar uma arejada em outras possibilidades, a Fundação Oswaldo Cruz, junto com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, né, veio fazendo uma pesquisa nacional, acho que a maior pesquisa até o momento feita, em relação ao uso de crack, especialmente, né, em todo o território nacional. E foi trazendo nessa pesquisa considerações muito importantes que alertaram gestores, trabalhadores de uma maneira geral, colocando o quanto a desigualdade social e a vulnerabilidade, né, a pobreza, a desigualdade, quanto ela era uma demanda mais urgente a ser alcançada nos próprios serviços, seja de saúde, seja de assistência social, para cuidado das pessoas com problemas com o uso de crack, né, no Brasil. Então, colocando como a necessidade de alimentação disponível, de banho, de cuidados de higiene disponíveis no local, de ajuda para conseguir emprego, escola, atividades de lazer. Então, quando a gente foi perguntar, quando a Fiocruz foi perguntar para as pessoas que usam crack no Brasil, o que elas pediram de necessidade imediata não foi tanto internação, não foi parar de usar crack de maneira imediata, mas foi, olha, eu preciso de alimentação, banho, tomar banho, conseguir emprego, escola, e isso está relacionado a um acolhimento inicial, a uma escuta, isso óbvio que pode desaguar, resultar numa mudança de relação com aquele uso de crack, ou até mesmo na abstinência do uso. Mas a necessidade imediata é o combate à fome, né? É o combate a você ter uma higiene. Imagina agora, no momento de coronavírus,
as pessoas não terem onde lavar as mãos, né? Não tem onde lavar suas roupas, pessoas em situação de rua. E como é que a gente pode pensar nisso também? A pesquisa traz isso e traz essas questões para os serviços. E aí você tem, no Brasil, experiências que foram também se sedimentando nessa ideia de redução de danos e complementando o Sistema Único de Saúde e a rede de atenção psicossocial. A experiência do projeto Redes Maré, no Rio de Janeiro, isso é uma publicação da Open Society, que fez um livreto levantando experiências, né, de colaborações, de cuidados na atenção psicossocial, que se complementam com a rede de atenção psicossocial, com o SUS, com os serviços públicos. Então, trazendo também o de Braços Abertos, que foi muita oferta de moradia e de trabalho para pessoas nas chamadas Cracolândias em São Paulo, né? Então foi se vendo que a pessoa, quando tinha uma moradia, ela morava na rua, ela tem ali agora um quartozinho dentro de uma pousada que estava abandonada, que a prefeitura organizou. Ela depois tem uma atuação de trabalho ali para trabalhar 2, 3 horas por dia, varrendo ali a rua, e alguma bolsa dá um recurso ali da prefeitura. As pessoas foram se organizando muito mais. O próprio índice de redução do consumo de crack foi ficando um índice muito elevado, muitas pessoas deixando o uso por conta dessas estruturas básicas que foram sendo trazidas e dando suporte para essas pessoas. Outra experiência, o Programa Atitude, em Pernambuco, que veio muito no olhar de pessoas ameaçadas de morte por conta do tráfico. Então, às vezes, a pessoa está ali ameaçada em determinada comunidade, ele usa crack, mas o medo dele mesmo é de ser morto, por conta de ser assassinado por conta de R$ 500 de dívida, R$ 1.000. Então, quanto vale uma vida? Né? E aí o programa veio muito para acolher essas pessoas como forma protetiva aí, trazendo um conjunto de serviços de atuação na rua, centros funcionando de acolhimento 24 horas, aluguel social, então trazendo aí um conjunto de atuações. E essas experiências foram sendo consideradas muito exitosas aí nas experiências brasileiras que vão complementando e se misturando com a rede de atenção psicossocial. Trazendo essa ideia de redução de danos, que ele vai, além da substância, ele vai na demanda do sujeito, de moradia, de trabalho, de alimentação, de higiene, de proteção à vida, né, de articulação com outras possibilidades de cuidado, de se organizar em termos daquele seu consumo, né? E aí, olhando para um livro recente, que é O Limite da Correria, vocês podem ter acesso no site da Escola Livre de Redução de Danos, escolalivrerd.org, que traduziu esse livro. Foi um livro financiado pelo governo federal da Alemanha e foi feito pela organização Mainline de Amsterdã, da Holanda. Trazendo aí 7 experiências no mundo de redução de danos, especialmente para pessoas que usam estimulantes. São metanfetamina, crack, cocaína, como é que está lidando no mundo com esses temas. Então, vale a pena a leitura, fica aí minha indicação, participei do processo de tradução desse livro, e ele traz uma revisão da literatura de redução de danos, então, o eixo de substituição por farmacêuticos, né, ou por plantas, então, como é que a substituição é uma possibilidade de redução de danos, uma estratégia, né? Outra estratégia, abordagem social, intervenção baseada em pares. Então, como é que a gente horizontaliza esses cuidados de intervenção em pares, pensando aí um pensamento paulo-freireano, né, de educação popular, das próprias pessoas que usam drogas poderem estar trazendo suas experiências num espaço seguro, num espaço onde não vai haver tantas críticas pelas suas relações, e poder, inclusive, dicas entre si, né? Centros de convivência, e aí a própria Escola Livre, o Centro de Convivência de Lei, o Espaço Normal no Rio de Janeiro, são espaços interessantes aí, que vão dando dicas, inclusive, criativas de como a rede de atenção psicossocial podem estar trabalhando. Kits de teste de drogas é um tema relativamente polêmico ainda no Brasil, mas Portugal tem feito testagem de drogas, ou seja, saber quais são os adulterantes que tem naquela substância. Às vezes tem muitos adulterantes
em cocaína, crack, por exemplo, às vezes você tem 70% daquela substância de outros adulterantes que tem naquele consumo. Então, às vezes, você não está usando aquela droga em si, está usando a droga misturado com outros adulterantes, e isso pode evitar, prevenir overdose, prevenir outros problemas aí. Então, o governo de Portugal tem feito isso com a organização Cosmic Carry, que faz testagem de drogas em Lisboa. Tem relatórios interessantes falando sobre isso, é uma prática consolidada em outros países, mas ainda muito novo no Brasil. A gente tem visto muitas organizações fazerem testes em raves, né, principalmente aí com substâncias em festas raves, né, tem sido uma experiência interessante no Brasil. Intervenções online, então isso para agora, para a pandemia, é um tema super importante, né, é um eixo super importante. Intervenções terapêuticas, outra estratégia da redução de danos de uma maneira geral. Kits para fumar com maior segurança. Então, o Canadá tem tido aí uma experiência de quais são tanto cachimbo quanto forma de administrar aquele uso de uma maneira que traga menos prejuízo para as pessoas que estão usando. Então, quais são os kits melhores para aquele uso? Então, o Canadá é uma experiência significativa sobre isso. Prevenção de riscos sexuais. Então, tem se falado muito de teen sex. A Espanha tem uma experiência sobre isso, que na verdade, homens que fazem sexo com homens que utilizam substâncias para poder prolongar aquela atividade sexual. Às vezes passam horas ou às esse até uma noite inteira praticando aquela prática sexual, e de como é que você previne riscos aí sexuais nesse tipo de prática. Outras estratégias, intervenções focadas no gênero feminino, como é que está a questão das mulheres que usam substâncias, gravidez, e aí você tem a relação com os filhos, é um tema, uma estratégia de redução de danos que vem cada vez mais se aproximando, né, das características de intervenção de gênero feminino. Sala de consumo de drogas, então é uma prática já em vários países, né, que tem o espaço em que parte do princípio que, ao invés de uma pessoa com uma relação muito problemática com o uso de drogas esteja fazendo uso na rua, é melhor que o Estado ofereça algum espaço para que ela passe a consumir sob a orientação de profissionais de saúde, e isso vai adentrando e acessando mais essas pessoas nos serviços de saúde. Então, estratégia que foi se encontrando muito para prevenir overdose, e hoje tem se dado sala de consumo para uso de crack em alguns países, tá? Moradia primeiro, que é o Housing First, é muito importante o que São Paulo fez de braços abertos, né, trazendo aí a moradia primeiro, ou seja, eu não vou aguardar que essa pessoa pare de usar droga para ela sair da rua. Então, na verdade, eu vou primeiro organizar uma moradia, porque isso vai melhorar com que até o próprio processo dela de parar de usar drogas seja mais célere. Então, é a primeira moradia, para depois você cuidar das questões de saúde em relação ao uso de drogas. Então, isso nos Estados Unidos foi sendo algo extremamente estruturado, com resultados incríveis, e que no Brasil, atualmente, inclusive, vem tendo discussões no campo dos direitos humanos, até mesmo no âmbito federal, de possibilidades de serviços de moradia primeiro, tá? Então, você tem aí 7 experiências no livro, só recomendando para vocês irem dando uma olhada. Experiência do próprio programa Atitude, que saiu de Pernambuco nesse livro. Experiência na Espanha, com intervenção online de pessoas que praticam teen sex, né? Sexo prolongado aí. O grupo de contemplação, que é um exemplo de autorregulação na África do Sul. Então, eles fazem grupos de equilíbrio, né, pensando aí no seu consumo de drogas e como é que você lida com ele, quais são as perdas e ganhos que você tem com aquele consumo. Então, é uma metodologia bem interessante, vale a pena conhecer. O Counterfeit, que é um exemplo de kits para fumar com maior segurança no Canadá. Então, eles vêm aí trabalhando todo preservativo, lubrificante, lenços antissépticos, enfim, todo um trabalho de kits que reduza danos em relação àquele consumo, né? Às vezes, pessoas no Brasil que a gente conhece, práticas de consultório na rua, pega uma lata, às vezes, de Coca-Cola, ou uma lata ali,
com barato, com rato dentro, para poder usar naquele consumo de crack, por exemplo, né? Então, como é que você também diminui, e aí você gera uma série de problemas de saúde que vai além do próprio consumo da substância, né? Então, a gente tem feito esse trabalho lá no Canadá. Tem um centro de convivência no Uruguai, né, que atualmente tem um Latrama. Esse é o ATIC, tem um novo chamado Latrama lá no Uruguai. Veio em contato com um grupo, um pessoal muito bem organizado, que vem trabalhando a ideia de centro de convivência de redução de danos para a população em situação de rua no Uruguai. A experiência na Indonésia, então a ideia de abordagem social, de busca ativa na Indonésia. Então, é muito curioso que a Indonésia tem uma postura muito rígida, até com pena de morte em relação à sua política de drogas. E aí o grupo ele vai lá, ele conversa com os usuários, ele faz isqueiros assim, que coloca como beba, coma, durma e repita. Eat, drink, sleep, repeat. Né? Como se fosse beba, coma, durma e repita. Para pessoas que fazem uso de crack ou de substâncias similares na Indonésia. Então vale a pena conhecer também, vocês darem uma olhada. Tá? Salas de consumo de drogas na Holanda. Então aí estão algumas imagens de centros de convivência na Holanda que permitem o uso de substâncias. E aí, principalmente, crack tem sido, heroína e crack tem sido uma forma, aí nessas fotos, especialmente crack, tá? Em que eles podem utilizar com supervisão de profissionais de saúde, aí em Amsterdã, em cidades próximas, de fumar crack dentro desse espaço. Então, eles entendem que é um espaço de redução de danos que você aproxima e acaba cuidando mais dessas pessoas que ficam circulando nas ruas ou que acabam não tendo acesso a esses cuidados. Aí está um livro também que vale a pena, que é o número de salas de consumo de drogas, é um relatório brasileiro que coloca todos esses países, né, que têm hoje salas de consumo de drogas. Alemanha, Austrália, Canadá, Dinamarca, Espanha, França, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos, Suíça, etc., que tem aí espaços nesse processo. Para a gente, às vezes, no Brasil, pode ser um pouco estranho esse tema, mas, na verdade, é dar mais estrutura para as pessoas que estão usando. Isso não tem nada a ver com apologia ou estímulo, mas tem cuidar daquela pessoa do jeito que ela está, do jeito que ela pode estar e como é que a gente cuida e vai cuidando e cada vez mais acessando esse grupo com profissionais de saúde. Então é isso, gente. Espero ter contribuído, tá? Entendendo aí que as lições da redução de danos é não necessariamente exigir abstinência, é ofertar moradia, emprego, geração de renda, reduzir vulnerabilidades, pensar as diversas formas que a gente tem para cuidar da vida, cuidar das pessoas, ampliar possibilidades de vida. Tá? Eu espero ter contribuído. Um grande abraço a todos e todas e eu vou ficando por aqui. Tá joia? Vou deixar aqui a mensagem de Paulo Freire. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre. Então, um grande abraço para vocês e até a próxima. Até mais, tchau, tchau.